Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu continuo aqui com a playlist Ciências Sociais Latino-Americanas e eu faço aqui o capítulo 6, a reinvenção da América 2, a vanguarda capitalista e as exploratrizes sociais do livro Olhos Imperiais, Literatura de Viagem e Transculturação da intelectual canadense Mary Louise Pratt. E aqui eu vou fazer justamente essa discussão sobre quem são e quem foram essas exploratrizes sociais. Mas antes de continuar, você que está chegando agora e conhecendo nosso canal, se gostar, se inscreva, continue, compartilhe os nossos vídeos e quem está assistindo esse vídeo que curta e apoie o canal. Também faça seus comentários, eles são sempre muito bem-vindos, são sempre considerados e isso ajuda a gente a manter a qualidade e a disposição para fazer o nosso trabalho. Bom, o que a gente viu no vídeo anterior foram as vanguardas capitalistas. Essas vanguardas capitalistas se inscreveram então num mundo heróico e totalmente masculino. E isso difere muito do que vai acontecer com algumas mulheres que farão essas viagens e farão seus relatos. Essa leitura foi muito interessante para mim porque me abriu a perspectiva de considerar como algo que constitui um conhecimento e até mesmo uma ciência social do ponto de vista não necessariamente acadêmico, né? Me permitiu perceber que esses relatos de viagem podem funcionar como etnografias e que foi o espaço concebido a algumas mulheres para que se tornassem de fato analistas sociais. E é o caso da Flora Tristan e da Maria Graham, que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então, essa vanguarda capitalista tinha essa noção de um heroísmo. E isso difere muito da Flora Tristan, por exemplo, que quando ela publicou Peregrinações de uma Pária, e esse livro chegou ao Peru em 1868, aquelas classes dominantes que não se sentiram representadas e lisonjeadas nos relatos, na análise feita pela intelectual franco-peruana, acabaram queimando em Lima e Arequipa uma imagem e os livros dela, que foram escritos durante o período de 1833 e 1834, em que ela viveu ali no Peru. A Tristan, ela chegou a ser uma das mais proeminentes socialistas pré-marxistas da França, ela foi fundadora da União Operária e ela é uma das mulheres que escreveram relatos de viagens sul-americanas naquelas décadas subsequentes à independência. Outra viajante que eu acabei de mencionar aqui, agora há pouco, foi a Maria Graham Callcott, que ela fez um livro Viagem ao Brasil, que ela esteve por aqui em 1821, e o Diário de uma Estadia no Chile, de 1824, que vão ser objeto de análise na segunda parte desse capítulo que a gente vai discutir agora. Esses textos são impressionantes, inclusive a Viagem ao Brasil está disponível em PDF, o da Flora Tristan também, As Peregrinações de uma Pária, também está fácil de encontrar em PDF na internet, são livros com mais de 100 anos, então não há direito autoral relativo a eles, embora a menção seja sempre importante às autoras, Então, eles são livros que suscitam comparações muito interessantes com aquilo que a vanguarda capitalista fez, e também sugerem linhas gerais do relato de viagem dessas mulheres de classe média, burguesas, que foi possível ser desenvolvido em meados do século XIX. E também são parte desse processo de reinvenção da América. A mãe da Flora Tristan, começando por ela, era francesa, casada com um aristocrata peruano, filho da abastada família Tristan de Arequipa. Ela cresceu na França, numa casa frequentada por hispano-americanos ilustres, como Simão Bolívar, por exemplo. E a morte prematura do pai fez com que ela tivesse ficado à míngua, pois o pai não deixou um testamento e foi um casamento feito de uma forma muito informal e fez com que a sua mãe e a Flora caíssem à miséria. Muito jovem, a Flora Tristan foi trabalhar numa loja de gravuras e estampas e por uma necessidade ela acabou se casando com o proprietário para escapar dessa miséria. E o casamento foi muito ruim, foi desastroso. Já com 25 anos ela já tinha 3 filhos, só 2 sobreviveram e ela já era viúva e acabava de se separar, e seguia em disputa com o marido pela guarda dos filhos. Esse ex-marido, que já era conhecido por alguns episódios de violência, ele acabou atirando a queima-roupa nas costas da Flora Tristan, ela sobreviveu e ele foi preso na sequência.
Então você vê que tem uma história, né, conjugal de violência, e o fato de ser mulher que perdeu as propriedades e a posição social que ela deveria ter dado do próprio pai, né, sustentaram, fizeram com que houvesse um compromisso da Tristã em assumir esse feminismo e a justiça econômica ao longo de toda a sua vida. Não por uma questão puramente individual, mas perceber que essa era uma realidade que caracterizava a sociedade a qual ela estava imersa. Ela foi ao Peru, né, por uma decisão desesperada de reclamar parte da herança do seu pai e assim conseguir uma certa independência econômica. E o tio dela, que era um conhecido realista num primeiro momento, né, e tentou fazer uma mediação para poder manter o poder imperial colonial ali no Peru e Bolívia, depois se torna não vou dizer um independentista, mas uma espécie de liberal, uma espécie de patriota, nunca vai ter a confiança de ninguém, era uma figura muito polêmica no Peru, um verdadeiro caudilho no pior sentido do termo, né, que a gente pode dizer. Ele acaba negando, né, o direito de herança para a própria sobrinha. Mas mesmo assim ela acabou ficando no Peru por um ano, e é ali que ela acabou se despertando politicamente e acabou desenvolvendo essa tendência à militância política que vai ser desenvolvida mais propriamente na França. A Tristã, né, passou os últimos 10 anos de sua vida na França e na Inglaterra, escrevendo e agitando pela defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e pela total emancipação das mulheres e pela reorganização pacífica da sociedade dentro de uma perspectiva de uma linha de um socialismo cooperativista. Ela conheceu Marx em 1843, quando ela publicou o trabalho dela, A União Operária. O Marx descreveu como uma mulher fantástica e, sob o disfarce de relatos de viagem, ela vai escrevendo uma série de críticas às condições sociais na Inglaterra, né, o Passeio em Londres de 1840, que inclusive incentivou Engels a escrever a situação da classe trabalhadora na Inglaterra em 1842-43, né? E na França também ela escreveu uma viagem à França, que ficou inédita até os anos 1977, e também escreveu um romance chamado Méfie, o Proletário, de 1838, e outros vários ensaios. Ela escreveu então União Operária com o objetivo de unir os trabalhadores franceses, as mulheres e os homens, isso criar um sindicato operário único que alcançaria a igualdade e a justiça para a classe trabalhadora e finalmente chegaria a Revolução, mas uma transformação pacífica da sociedade francesa. E ela tinha como pré-requisito para a emancipação da sociedade a emancipação das mulheres, né, porque era a base para outras liberdades. Ela foi perseguida por autoridades públicas e ela estava muito próxima a conseguir organizar um movimento de massa não violento, né, quando ela acabou falecendo, né, de tifo em 1854. Ela foi rapidamente esquecida na Europa, até que a sua memória foi revivida pelo movimento feminista logo após a Primeira Guerra Mundial e novamente nos anos 70. No Peru, a sua história foi retomada nos anos 1870 por uma feminista boliviana, a Carolina Freire de Reimes, que chamou, né, demandou a sua reabilitação. Então, foi antes da retomada na Europa, né, pelo movimento feminista. E nos anos 30, a líder socialista peruana, Magda Portal, ela saudou a Flora Tristã com uma biografia que chamava, né, ela como a precursora do feminismo socialista. E hoje, o seu nome identifica uma das mais influentes instituições feministas peruanas, o Centro Flora Tristã, lá em Lima. O livro, né, da Maria Graham Calcott, de um diário de uma estadia no Chile durante o ano de 1822, ele é mais fácil hoje em dia ser encontrado em espanhol do que em inglês, segundo a Mary Louise Pratt, e desde o surgimento, né, da sua tradução em espanhol em 1902, esse relato da Graham se tornou, né, muito respeitado na América Hispânica como uma fonte, né, perceptiva e simpática, né, a respeito da sociedade e das políticas chilenas no período, né, da independência. Ela nasceu em 1785, ela estava por volta de seus 40 anos quando ela veio à América do Sul acompanhando seu marido, Thomas Graham, que era um capitão da Marinha Britânica, e ele era um contratado para auxiliar na guerra contra a Espanha, ou seja, ele era um mercenário. Ela ficou viúva durante a própria viagem
e não quis retornar, né, imediatamente à Inglaterra. Ela acabou ficando, né, passou pelo Brasil por um ano, depois ela foi para o Chile em 1822, 1823 e volta para o Brasil em 1824, né, e ficou sob a proteção do Lord Thomas Coleraine, também era outro mercenário britânico que estava engajado na luta de independência. Passou, né, um tempo aqui junto à corte do Brasil e depois trabalhou como preceptora para a família real portuguesa, né, para a família imperial brasileira agora, né, e retorna à Inglaterra em 1824. E a sua viagem, né, sul-americana, a Maria Graham já era uma viajante experimentada, ela era escritora de viagem e observadora política. Ela nasceu numa família de navegadores, né, o pai dela ele era um capitão da marinha britânica, né, então ela viajou com o pai à Índia, então ela conhecia essa realidade colonial antes de chegar aqui à América. Também ela foi educada por uma governanta muito sagaz, né, muito iluminada, como diz a Mary Pratt, e a Graham e a Tristan morreram com apenas 2 anos de diferença, a Graham em 1852 e a Tristan em 1854. E mesmo que as viagens dela tenham sido separadas no tempo e no espaço, ou seja, um tempo por uma década, e geograficamente, né, porque uma permaneceu no Chile e Brasil e a outra no Peru, elas acabaram sendo testemunhas, né, fascinadas e argutas das lutas de independência sul-americanas e das turbulências políticas e militares posteriores, né? E contrariamente aos dramas políticos da América Hispânica, surgem muito mais constantemente nos escritos dessas mulheres do que naqueles da vanguarda capitalista ou dos discípulos de Humboldt, ou seja, essa dinâmica da sociedade aparece com muito mais clareza nas obras dessas mulheres. E que eu acho muito interessante. A partir daí eu dei uma lida em alguns aspectos dos livros dessas autoras, e é impressionante como que elas relatam a escravidão, relatam alguns hábitos, né? A estrutura dos livros de viagem da vanguarda capitalista geralmente confiavam naquele objetivo dirigido numa forma linear de narrativa de conquista, de chegar e encontrar algo que podia ser explorável. Os relatos da Graham e da Tristan não vão seguir esse padrão. E podia ter feito, mas não fizeram. O seu enredo ele se desenvolve numa forma centrípeta, em torno dos lugares de moradia, de onde essas protagonistas partem e para onde elas retornam. Ou seja, elas começam o seu relato com o estabelecimento do seu domicílio, num centro urbano, a Graham em Valparaíso e a Tristan em Arequipa. Então elas começam narrando a casa, o quarto onde estão, ou seja, isso está logo no da Tristan é muito evidente, e depois vão narrando a região e, enfim, depois voltam para casa. São trabalhos muito mais urbanos do que rurais e são trabalhos de tipo etnográfico, ou seja, elas vão focar na vida social e na vida política como parte de uma espécie de compromisso social. Elas vão ter um interesse por essa imersão na vida do lugar, de entender os costumes, as tradições, as relações, os modos de viver onde elas se encontram. E é uma escrita interpretativa, analítica. Elas não vão se valer de um sentimentalismo, de um romantismo ou romanticismo para escrever como fez o Humboldt, e também não fizeram juízos muito negativos como fizeram a vanguarda capitalista. Elas vão ressignificar a própria vida doméstica, não como um lugar da mulher, daqueles afazeres domésticos, mas como um espaço de reflexão, da solitude, de uma subjetividade isolada que volta para si mesma. Então o espaço doméstico também é um espaço da independência, que é diferente para os homens, ou seja, as mulheres não tinham que ficar dando satisfação a ninguém. Então, tanto a Graham quanto a Tristan, elas vão descrever a si mesmas como surgindo para explorar o mundo em expedições circulares, que as levam ao novo e ao público para depois elas voltarem para aquilo que é conhecido e fechado e refletirem e escreverem. As duas mulheres então se moveram no interior da sociedade e da elite crioula e de expatriados. A Graham é interessante como é que ela vai narrando assim, quando ela encontra uma branca que é inglesa e que estava acompanhando o marido numa missão comercial aqui no Brasil, e o tanto que essa mulher se queixava da vida aqui, mas para ela era algo completamente diferente, E a Mary Pratt chama de exploratrices sociais, e eu não entendo por que as nossas traduções são tão ruins, mesmo quando elas existem,
Primeiro pelo título, né, que chama Olhos Imperiais, aqui é Olhos do Império, né, não sei por que fizeram essa tradução. E quando se traduz, né, exploratrizes sociais é muito mais interessante que exploradoras sociais. Na tradução portuguesa está exploradoras sociais, que não difere de explorador material. Exploratriz, acho que fica um pouco distinto, né, e dá uma característica mais feminina para essa de gênero, para essa percepção que é própria, que é mais interessante do que a do explorador mercantil. Então elas vão visitar e vão explorar aqueles setores que eram mais abertos às mulheres de classe média do século XIX, no sentido de uma filantropia, embora elas não fossem filantropas, né? Ou filantropas, não sei qual que é o correto de se dizer aqui. Então era aquele trabalho social que era aberto para essas mulheres brancas de classe média. Então visitas às prisões, a orfanatos, hospitais, hospícios, conventos, fábricas, aldeias de artesãos, de pescadores, portos, mercados, os bairros pobres, os cortiços e aqueles lugares em que a administração, né, e o controle social e estatal, né, construíam. Então essa denominação de exploratrizes sociais evitavam, né, a linguagem estatística e especializada, baseada numa autoridade intelectual, e também elas recorriam à prática da novela, né, do romance, para expressar as suas descobertas, que elas acabavam fundindo aí o literário e o social. E mesmo elas optando pela narrativa pessoal e pelos discursos dramáticos associados ao romance, nenhuma delas, né, se apoiou naqueles recursos sentimentais. Então, um episódio bem interessante é quando a Graham descreve o processo de fabricação da cerâmica usando uma linguagem explicativa sem ser técnica. A Graham se apresenta então aprendendo timidamente os conhecimentos de uma maneira participativa, de uma posição quase infantil, uma posição não patriarcal, não dominante, e que desdenha por uma atividade artesanal, e em vez de ver essa olaria como um exemplo deplorável de subdesenvolvimento que precisa de correção, a Graham apresenta como um episódio quase utópico, algo quase que matriarcal, porque a produção daquela família era presidida pela figura da autoridade feminina, da mulher mais velha lá, que ensinava a fazer, e os homens, inclusive, estavam subordinados naquele momento. Então, quando a Graham vê uma aldeia, está lá fazendo o relato dela, ela não se volta para o abandono, para a ignorância, para a falta de conforto, para a falta de mercadorias e para a incapacidade dos habitantes. Ela não vê isso, ela vê como algo particular, embora ela o veja desde uma perspectiva da pobreza, da carência de algumas satisfações necessidades básicas, né? Então os relatos dessas duas mulheres também vão incluindo, né, construções elaboradas do que a gente podia chamar de feminotopia, ou seja, são episódios que apresentam mundos idealizados de autonomia, de poder e de prazer femininas, né? A Tristã, então, ela vai encontrar essa feminotopia, né, lá em Lima, né? Então, por exemplo, ela vai narrar um caso de um proprietário, ela vai visitar um engenho de cana-de-açúcar, ela narra um proprietário, ela vai discutindo com ele a questão da escravidão e o cara naturaliza, né, que uma mulher primeiro não tinha que se deter sobre isso. Depois ele fala que se ele quiser se casar com uma negra, ele casa com uma negra, ou um francês pode se casar com uma negra e tudo bem. Aí ela diz o seguinte, então tá, você terá filhos que são mestiços, que não são propriamente brancos, e é muito cômodo para você casar com uma negra, mas casar não formalmente, simplesmente se associar a ela, né, um concubinato. Ela falece, você vai embora, larga os seus filhos aqui de qualquer forma e eles podem ser vendidos como escravos. Então, para você, a escravidão não é um problema, mas para a mulher nesse caso, né? Então, a Tristã diz que as mulheres aqui da América, né, elas vivem como lhe dá prazer, né? Elas vão manter o seu nome após o casamento, elas vão usar adereços masculinos, elas vão jogar, elas vão fumar, elas vão usar calças para cavalgar, elas nadam, tocam violão, né? Porém, né, carecem de educação e são muito ignorantes. E também ela até fala da vestimenta, né, do manto e de um tipo de roupa que é muito específico, ela chama de rabona, né, que é conhecida aqui, que são essas mulheres que se vestem de uma forma muito particular, e que isso acaba fazendo com que elas fiquem incógnitas e permite que elas participem, que elas andem com uma maior liberdade pela cidade, porque são todas iguais. É o mesmo caso da burca, né, uma mulher
que veste a burca é igual para todas, então você não sabe, né, quem é aquela mulher que está debaixo. E um homem que passa para a mulher de burca, primeiro não fica encarando, segundo ele não ousaria, né, tocar naquela mulher, porque aquilo seria uma ofensa muito grande, né, ao outro homem, então permite que elas se movimentem, né, de uma forma muito mais livre, que é diferente das mulheres dos países centrais. Então, para concluir aqui essa discussão que a gente fez, né, comparando a vanguarda capitalista com essas exploratrizes sociais, a gente vê um discurso dessa vanguarda capitalista estruturado por uma mistura de estética, ou até mesmo estética com a economia, e das exploratrizes sociais que mesclam a política com o pessoal. E enquanto esses vanguardistas capitalistas tentam arquitetar um enredo, né, dos seus relatos na forma de busca de sucesso, né, e impulsionados por riqueza e pela essa conquista europeia, essas exploratrizes elas desenvolvem enredos baseados numa autorrealização e também em harmonias de fantasias de harmonia social. Então, para quem assistiu até aqui o momento, eu peço que curta o vídeo. Quem acabou de chegar, novamente, seja bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se no canal e, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até a próxima.